Olá, bem-vindos à nossa primeira aula de equação do primeiro grau, resolução de problemas. Na verdade, a gente só vai fazer uma pequena revisão para começar o vídeo sobre sistemas lineares. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a resolução de problemas e que a equação é apenas uma das várias formas que a gente tem de resolver um problema matemático. Porque não necessariamente a gente precisa usar uma equação, a gente pode usar um raciocínio lógico e conseguir resolver esse problema, tá? Podemos fazer outros cálculos e resolver esse problema. Mas vocês vão observar, conforme eu for explicando e a resolução de exercícios, que a equação facilita na resolução de muitos problemas. Então, coloquei aqui alguns passinhos que, na verdade, ajudam na resolução de problema em qualquer disciplina, não só na matemática. Então, a primeira coisa quando a gente lê o problema é retirar os dados importantes para a resolução desse problema. Então, separa todos os dados. Depois, você vai identificar qual será a incógnita, ou seja, o que o problema está querendo descobrir. Vai identificar quais são as operações envolvidas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Vai montar essa equação e você vai observar que a equação ela já sai praticamente pronta quando a gente consegue identificar esses três itens anteriores. Vai resolver essa equação, que é quando você encontra o valor da incógnita, e vai verificar através dessa equação se o valor está correto. Porque em alguns casos, aqui eu estou falando de equação em geral, eu vou passar agora só a equação do primeiro grau, mas em equação do segundo grau, por exemplo, às vezes o valor negativo não serve para a resposta daquele problema e a gente vai utilizar só o valor positivo, tá? Então, por isso, tem que verificar se essa solução realmente é o valor correto para resolver aquele problema. Então, vamos lá. Coloquei aqui duas questões bem simples. Uma a gente vai resolver e a outra a gente vai identificar as equações e não vamos resolver ainda, tá bom? Não nesse vídeo. Então, aqui eu tenho o dobro de um número diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Qual é esse número? Tá, então eu quero saber qual o número. Se eu não sei que número é esse, eu tenho que usar uma variável, que geralmente a gente usa o x, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, tá? Não precisa ser o x. Usualmente é o x, né? Usa-se o x, y e z, mas pode ser qualquer letra do alfabeto. Então, vamos lá. Se eu quero o dobro de um número, o dobro é 2 vezes, né? Então, eu quero 2 vezes o x, né? Eu chamei esse número de x. Então, 2 vezes o x diminuído de 4 menos 4 é igual a esse número, que número? X aumentado, ou seja, mais 1. Vou colocar esse 1 aqui, tá? E aí, agora a gente já separou os dados, vamos montar a equação. O que eu falei? A equação já sai quando a gente está separando os dados. Olha aqui, 2x menos 4 é igual a x mais 1. Está aqui nossa equação. Agora, a gente vai arrumar, vamos organizar essa equação, né? Então, a gente coloca todas as variáveis de um lado, o que não tem variável a gente coloca para o outro e sempre trocando a operação. Então, esse x que está aqui, eu vou colocar para o lado de cá. Então, fica 2x menos x. E esse menos 4 passa para lá, né? Então, olha, tá subtraindo, a gente troca a operação, fica somando. 2x menos x vai dar x. E 1 mais 4, 5. Tá aqui. Aí eu coloquei lá que a gente tem que verificar se está correto. No caso da equação do primeiro grau, vai dar a resposta, tá? Mas como é que a gente verifica, né? Vamos supor que fosse uma equação do segundo grau e eu precisasse verificar se está certo ou não. É só eu substituir aqui, ó, o valor que eu encontrei, né? Na equação do segundo grau, a gente vai encontrar duas respostas. Então, eu substituo aqui. No caso do 5, eu tenho 2 vezes 5 menos 4 tem que ser igual a 5 mais 1. Vamos ver se essa igualdade é verdadeira? 2 vezes 5 dá 10. Então, eu tenho 10 menos 4
E 5 mais 1 dá 6. 10 menos 4 dá quanto? 6. 6 é igual a 6. Tá certo. Então, esse é o número procurado, tá bom? Segundo, no estacionamento há carros e motos, totalizando 78. O número de carros é igual a 5 vezes o de moto. Quantas motos há no estacionamento? Então, vamos lá. Eu vou chamar o carro de C e o moto de M, para ficar mais fácil a identificação, tá? E aqui não está falando direto qual é a operação, mas imagina, você tem um estacionamento que tem vários veículos e nós temos carros e motos. E quando eu somo a quantidade de carros com a quantidade de motos, eu tenho um total de 78. Então aqui, olha, carros e motos significa que eu estou somando e que isso aqui é igual a 78, tá? Aqui tem mais um pedacinho, olha, o número de carros, que eu chamei de C, né? É igual a 5 vezes o número de motos. Então, aqui eu tenho duas equações. Eu tenho que quando eu somo o número de carros mais o número de motos, totaliza 78 veículos. E eu sei que o número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Quando eu tenho duas equações, eu tenho, na verdade, um sistema. Nesse caso, um sistema de duas equações, tá? E é bem fácil de resolver, mas a gente vai deixar isso para um próximo vídeo, porque agora eu quero que vocês apenas consigam montar essa equação. Então, temos aqui mais duas situações, tá? Onde a gente vai montar a equação para o vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá, vamos primeiro ler. 2/5 do meu salário são reservados para o aluguel e a metade é gasta com a alimentação, restando ainda R$ 45 para gastos diversos. Qual é o meu salário? Então, o que eu quero saber? O salário. Eu vou chamar de S, tá? A minha variável vai ser S. Então, toda vez que eu falar salário, eu vou colocar o S. Aqui eu tenho 2/5 do salário. Eu represento assim, olha, 2/5, tá? Do meu salário. São reservados para o aluguel, beleza. Metade, ó, essa é a metade. A metade do salário é gasto com alimentação e ainda me resta R$ 45. Como é que eu faço para saber o salário? Bom, o salário, ele vai ser igual o meu gasto com aluguel, o meu gasto com alimentação e o que sobra para gastos diversos, certo? Se eu somar isso, eu vou saber o meu salário. Então, eu tenho aqui 2/5 de S mais a metade, né, de S mais 45. Essa aqui é a equação. Aí eu vou até organizar com vocês, mas, de novo, não vamos resolver agora, tá bom? Então, vamos lá. Tudo que tem S eu vou juntar aqui, ó, com o S do salário, tá bom? Então, tem o S. Aqui fica menos 2S sobre 5 menos S sobre 2. Por que ficou S? Porque eu multipliquei 1 vezes S, tá? Igual a 45. A resolução aqui não é simples se você souber fazer um MMC aqui, que é muito rapidinho, né? A gente coloca um aqui, o MMC de 5 e 2 dá 10, e aí vocês conseguem resolver, tá bom? Vamos para o número 4. O preço de 3 canetas e de 2 lapiseiras é R$ 20. Então, olha aqui, eu vou chamar a caneta de C e vou chamar a lapiseira de L, tá? Aqui eu tenho 3 canetas e aqui eu tenho 2 lapiseiras. E o total dessa compra deu 20. Então, 3 canetas mais 2 lapiseiras é igual a R$ 20, tá bom? A lapiseira custa R$ 2,50 a mais que a caneta. Então, vamos lá. A lapiseira ela é igual a R$ 2,50 a mais que a caneta, tá? Eu não sei qual é o preço da lapiseira, eu não sei qual é o preço da caneta, mas vamos supor que eu tenha pago R$ 1 na caneta. Então, a lapiseira custou R$ 3,50, porque ela é R$ 2,50 a mais que a caneta, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho que 3 canetas mais 2 lapiseiras me custaram R$ 20, e eu sei que a lapiseira custa R$ 2,50 a mais que a caneta. Então, de novo, eu tenho um sistema de equação,
que também não é difícil de resolver e a gente vai resolver no próximo vídeo. Então, termino aqui essa parte onde a gente identifica as equações. Teremos mais para frente vídeos só de resolução de exercício, tá? E no próximo vídeo eu vou resolver essas questões com vocês. Então, até lá!